Medo e fé. Hoje eu gostaria de tratar, à luz da Bíblia, como o medo pode interferir em nossa fé. Quais os relatos que a Bíblia nos traz para que nós possamos entender como Deus tratou esse sentimento que é tão comum na nossa vida diária, né? O medo, na verdade, ele é um sentimento de uma viva inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Ele nos ameaça, ele traz pavor, traz pânico, receio, etc. O sentimento de medo, ele é inerente ao ser humano. O Senhor nos criou como seres humanos e não super-humanos. O problema do medo ou do pânico, de toda essa companhia que ele traz, não é ele passar pelas nossas vidas. Quando ele se instala e passa a fazer parte da nossa existência, do nosso dia a dia, passa a tomar conta da nossa mente, passa a aprisionar os nossos sentimentos e passa a fazer parte das nossas decisões, das nossas atitudes. O medo nos faz reféns, né? Ele sempre exige atitudes e sentimentos como resgate. E nós, iludidos, acreditamos que se agirmos assim ou sentirmos de outra maneira, seremos livres. Mas não é isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. O medo, ele nos cega. Ele nos impede de vermos as promessas de Deus de forma clara, ou seja, ele interfere na nossa fé. Nós não podemos ver de maneira clara, crer de maneira clara, porque o medo nos apavora, ele nos tira do rumo, ele nos desvia do caminho, né? Ele confunde a nossa leitura de vida. Por fim, ele controla, né, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Por isso, o chamado de Deus constante para a intimidade, o chamado de Deus constante para as pausas. A última gravação que eu fiz fala sobre essas pausas. Se você não ouviu, ouça, porque traz um esclarecimento muito grande. Então o Senhor Deus nos chama, constantemente Ele está nos chamando para que nós possamos entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, não para a nossa destruição, não para a destruição da nossa autoestima, do nosso chamado ou destruição da nossa fé, mas é para um real e verdadeiro conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, para que nós possamos ter condições, a partir dessa realidade, de tomarmos decisão, de termos caminhos de acordo com a vontade dEle, temos capacitação de ouvirmos mais a voz dEle. A Bíblia não esconde as fraquezas de ninguém. A Bíblia relata a vulnerabilidade de todos os seus personagens. Então, dentro desses relatos que eu gostaria de tratar hoje para que nós pudéssemos entender como Deus trabalha a favor da nossa libertação, como Deus vem ao nosso encontro quando nós precisamos dele, né? Então, ali em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, abri os vossos corações uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. A oração cura, a abertura de coração cura. Primeiramente a intimidade com o Senhor, depois se você puder repartir com alguém, receber oração ou orar com outra pessoa, né? Ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. Então, se formos ali em 1 Reis, onde relata a vida de Elias, 1 Reis 19, Elias foi usado com muito poder. Elias foi usado
em multiplicação de alimentos com aquela viúva, ele foi usado na ressurreição de mortos, ele teve poder sobre a natureza, né, como nós acabamos de ler, e aqui no versículo 19 foi usado contra aqueles reis cruéis, né, que eram Acabe e a Jezabel, e foi usado ali contra 850 profetas, né, que não criam em Deus, e aqui no versículo 3 do capítulo 19 diz assim: Elias teve medo, depois de tudo isso, da forma poderosa, da experiência que ele teve com tanto poder de Deus, né? No versículo 3 diz assim: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. E nós vemos que Elias vai para um deserto e foge ali com medo de que aqueles reis tomassem a vida dele, né? Ele foge, deita ali debaixo de um zimbro, e ele diz assim no versículo 4, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então ali a gente vê que além do medo, Elias estava fatigado, estava cansado, deprimido, triste, e que ao ponto de pedir a Deus para tirar a vida dele, né? E nós vemos que ali o Senhor envia um anjo e fala para Elias sair dali, comer. E Elias, a Bíblia relata que Elias andou 40 dias e 40 noites. E foi parar no Monte Horebe. Deus o levou até o Monte Horebe. A Bíblia chama o Monte Horebe de Monte de Deus. Chegando ali, Elias não ficou ali em cima do monte. Ele entrou, escondeu numa caverna. O medo nos leva a nos escondermos. O medo nos aprisiona, o medo nos leva a cavernas. E nós vemos que ali Deus fala para Elias, né? O que você está fazendo aqui? E Elias fala tudo para o Senhor, o que ele estava fazendo ali. E ali no versículo 11, Deus chama Elias para fora. Vem para fora, né? Eu vou falar com você. Só que Deus ali, ele manda um vento muito forte, e esse vento fende os montes e quebra os penhascos, e a palavra de Deus fala que o Senhor não estava ali naquele vento. Depois o Senhor manda um terremoto fortíssimo, e a palavra de Deus fala que o Senhor não estava ali naquele terremoto. Não era daquela maneira que o Senhor queria falar com Elias, porque nós estamos estudando as maneiras de como Deus quer tratar o nosso medo. E depois o Senhor envia um fogo. Elias, acostumado a trabalhar com fogo, ele pediu que o Senhor descesse fogo ali na hora de lutar com aqueles profetas, e o fogo veio, né? Mas a Bíblia fala que o Senhor não estava no fogo. Por fim, o Senhor veio como uma brisa suave, e Elias pôde ouvir a voz de Deus. E ali nós vemos que Elias repete a mesma fala que ele falou, que ele disse ao Senhor no início. E ali começa um início de cura na vida de Elias, e ele pôde sair daquele lugar e terminar o propósito que Deus tinha para ele. E outro exemplo também que nós vemos foi Davi, os salmos de Davi. Davi não esconde a vulnerabilidade de Deus, não esconde os seus medos, não esconde as suas angústias, as suas tristezas. Outro desses também é Gideão. Quando o Senhor procura Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar a uva, lá em Juízes, né? Juízes 6 e 7. Aí nós vemos que o Senhor chama Gideão de homem valente, e Gideão ali estava com receio dos midianitas, e o Senhor chama Gideão para que ele possa libertar o povo de Israel. Ele fala: quem sou eu? A minha família é a mais pobre de Israel, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor Deus fala: vai nessa força que você tem, porque eu hei de ser contigo. E nós vemos que o Senhor dá a vitória a Gideão, né? Leia o capítulo 6 e 7, é muito interessante como essa vitória vem. Gideão consegue arregimentar 22 mil homens, e o Senhor vai tratar do medo daquela nação. O medo não estava apenas sobre a vida de Gideão, estava sobre aquela nação inteira. E daqueles 22 mil homens, Deus fala para Gideão: apregoa que quem tiver medo e for medroso, não vá para a batalha.
e daqueles 22 mil homens, 10 mil foram embora. E nós vemos que depois daqueles 10 mil, apenas 300 permanecem. E o Senhor dá a vitória, ele vence a batalha. Junto com aqueles 300 que eu creio que foram curados depois da batalha. E viram pela fé que Deus não precisava muito menos deles, Deus poderia vencer aquela batalha sozinho, mas Ele permite que nós participemos das batalhas para que nós possamos entender a forma da libertação, para que nós possamos entender o caminho da libertação e não voltarmos mais ao caminho da prisão. Jesus ali no Getsemane, ele fala para os discípulos: a minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e velai por mim. Ali Jesus entra em contato com a vulnerabilidade dele. Isaías fala que Jesus, Isaías 53, fala sobre o servo do Senhor, o sofrimento, né, que Jesus teria. Fala que Jesus era homem de dores e sabia o que era sofrer. Por isso, o castigo, os machucados que vieram sobre Jesus podem nos curar, podem nos sarar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Por isso nós podemos ter paz, por isso nós não precisamos viver debaixo da égide do medo, por isso nós não temos mais que ser reféns do medo. Procure o Senhor, procure a intimidade com Jesus. Jesus foi uma pessoa que sofreu muito, ele é capaz de te entender. Jesus tem poder para nos livrar do medo. Leia à luz da palavra de Deus as pessoas que Jesus libertou aqui na Bíblia, que o Pai libertou aqui na Bíblia, para que você tenha esperança e saiba que o Senhor também quer nos libertar, quer nos tirar da prisão do medo, do pânico, do receio e do horror, porque Jesus fala que eu vim para que sejam livres, para que tenham vida em abundância. Que o Senhor Deus nos abençoe.